Olá a todos, bem-vindos! Eu sou o Leandro e esse é o canal Automação Simples. Hoje a gente não tem nenhum dispositivo novo para apresentar aqui ainda, porque eu acho importante solidificar conhecimentos e opiniões sobre os dispositivos que a gente apresentou antes da gente simplesmente continuar jogando dispositivos, apresentando dispositivos. E hoje eu queria falar sobre os dispositivos a pilha que eu já mostrei aqui no canal. Eu já mostrei aqui o sensor de temperatura, eu já mostrei aqui o sensor de abertura de porta e janela, né? Claro, você pode colocar em qualquer coisa que abre. Ambos utilizam pilhas. E depois de algum tempo, eu tô para dizer que eu não gostei deles. Primeiro, o sensor de temperatura. A frequência de leitura dele da temperatura não é alta. A frequência de atualização de envio de dados dele para a nuvem da Tuya não é alta. E com isso, a frequência de atualização da temperatura no aplicativo não é alta. Então, claro, se você tem aqui dali só para uma referenciazinha, funciona. Para você olhar no display dele, funciona. Apesar de não ser tão preciso por causa dessa demora na frequência de atualização dos dados dele. E, claro, se você vai construir uma automação baseada nesses dados, você tem que pensar se é uma automação crítica ou não. Por exemplo, no caso da abertura de porta, ele tem um lag horrível. Você abre a porta, espera um tempo para ele detectar que a porta está aberta. Depois você fecha a porta, espera um tempo para detectar que a porta está fechada. Isso quando ele simplesmente resolve funcionar, porque tem hora que ele morre. Eu tenho dois aqui em casa instalados, em duas portas diferentes. Eles são a pilha, utilizam duas pilhas, se não me engano, AAA, pilhas palito. E ainda assim, um deles, por vezes, simplesmente não funciona. Se eu for olhar aqui hoje no aplicativo, eu já sei que ele mostra como desconectado. Mas ele está lá, aí eu tenho que ir lá. As pilhas são novas. Quando ele está funcionando, se você olhar no aplicativo, vai mostrar ali que as pilhas estão na capacidade máxima. Porém, ele simplesmente morre. E não é um problema no Wi-Fi, como eu falei aqui no vídeo anterior, porque eu já experimentei inverter eles. O dispositivo que está funcionando na porta da sala, quando eu movo para a porta da cozinha, continua funcionando. E o dispositivo que eu tirei da cozinha e movi para a sala, também para de funcionar. Não é problema de pilha, eu já troquei e inverti as pilhas. O mesmo problema persiste. Eu já resetei o dispositivo. Ele funciona por um tempo, depois apresenta o mesmo problema. E por fim, eu cheguei à conclusão, é a minha opinião, que esses dispositivos de pilha não são tão confiáveis. Há também um problema que eu percebi com as automações da nuvem da Tuya. Eu tenho uma automação no quarto do meu filho que tem um termômetro e tem uma tomada inteligente. A partir das 19 horas, até as 7 horas da manhã do dia seguinte, ou seja, no intervalo de 12 horas, quando a temperatura dentro do ambiente cai abaixo de 23 graus e meio, ele tem que ativar a tomada inteligente. Quando ele chega em 24 graus e meio, ele desliga a tomada inteligente. E às 7 horas da manhã, ele desliga a tomada, independente da temperatura. Ok, o problema é se às 19 horas a temperatura já estiver abaixo dos 23,5, ele simplesmente não liga. Por quê? A automação é baseada no chaveamento. Quando a temperatura cai de 23,6 para 23,5, ele entende que ele tem que ligar. Porém, se ela estiver em 23,4 e cair de 23,6 para 23,3, por exemplo, ela não passou por aquele limite que eu coloquei lá dos 23,5. Então, ela não liga. Aí, por vezes, a hora que eu vou colocar a criança no berço, por exemplo, eu olho a temperatura às vezes já está ali em 22,5, 22,6, aí eu tenho que ir lá e ligar o dispositivo. Ele vai esquentar o quarto, vai chegar nos 24 graus e meio, aí ele vai desligar. Depois ele vai cair, vai chegar nos 23,5, vai ligar. E vai ficar nesse ciclo. E já teve vezes como eu reclamei aqui da frequência de leitura do termômetro, quando chega, ele está, vou dizer, em 24,4.
Quando chega em 24,5, ele deveria desligar. Porém, por vezes, a temperatura demora a atualizar, o aquecedor fica funcionando mais tempo e aquece o quarto acima dos 24,5 graus. E já aconteceu, poucas vezes, mas já, de passar direto de 24,5 para 24,6, 24,7 e o aquecedor não desligar. Então, são dois pontos. Dispositivos a pilha não são tão bons, ok? O funcionamento deles é bem meia boca, na minha opinião essa é a palavra que descreve, e a automação não é tão inteligente. Então, se você utiliza uma integração com uma Alexa, com o Google, utilizar as rotinas dessas nuvens funciona melhor, são mais inteligentes do que utilizar as inteligências, as automações da Tuya, ok? Trouxe aqui para vocês agora a minha opinião sobre os dispositivos a pilha e sobre as automações da nuvem da Tuya. Eu espero que ela ajude vocês, caso vocês estejam tentando se decidir por algum dispositivo ou às vezes tentando descobrir por que a automação de vocês não está funcionando. Eu já comprei para o quarto do meu filho, eu estou aguardando chegar um termômetro que tem alimentação 5 volts via um cabinho USB, um carregador de celular, que, pelo que eu li, elimina esse problema da frequência de atualização da temperatura e da umidade. Eu vou apresentar para vocês futuramente aqui no canal. Bom, se gostaram do vídeo, peço aí que deixem aquela curtida. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário a fazer, por favor, utilizem aqui o campo de comentários do YouTube. Ah, claro, não deixe de seguir o canal para mais conteúdo relacionado. Obrigado e até o próximo vídeo.